Uma outra propriedade dos números inteiros tem a ver com a noção de múltiplos, tá? Então dizemos que o número b é múltiplo de número a se o número b puder ser escrito da forma a vezes algum número inteiro. Lembrando sempre que esse número inteiro pode ser tanto positivo quanto negativo. Tudo bem? Bom, você percebeu que essa definição de múltiplo parece muito com a definição de divisor, não parece? Quando a gente fala que o número b é múltiplo do número a, é a mesma coisa que falar que o número a é um divisor do número b. No fundo, a ideia é a mesma. Então, quando você ouve falar que o número 6 é múltiplo do número 2, quer dizer que o número 6 pode ser escrito da forma 2 vezes o número inteiro, que no caso é o número 3. Quando você ouve falar que 21 é múltiplo de 7, quer dizer que 21 pode ser escrito como se fosse 7 vezes o número inteiro, que nesse caso, coincidentemente, é 3. Então, você falar que 6 é múltiplo de 2 é a mesma coisa que falar que 2 é um divisor do número 6. Tudo bem? Dado um número natural, como obter então um conjunto dos múltiplos desse número? Né? Por exemplo, como você faria para obter o conjunto dos múltiplos do número 12? Uma das maneiras é a seguinte: você percebeu que todo múltiplo de 12 é da forma 12 vezes alguma coisa? Então, uma das maneiras é você ir testando. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 2, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. E por aí vai. Você percebeu que, na verdade, esse conjunto é exatamente a tabuada do 12. Então, você pode pensar nos múltiplos de um número como se fosse a tabuada desse número. Então, os múltiplos de 12 é a tabuada do 12. Por exemplo, se você quisesse obter o conjunto dos múltiplos de 18, é exatamente a tabuada do 18. Ou seja, é 18 vezes 1, 18 vezes 2, 18 vezes 3, 18 vezes 4 e por aí vai. Tudo bem? Bom, você percebe também, de novo, que esses dois conjuntos existem vários elementos em comuns. Nesse nosso exemplo que apareceu aqui, ó, apareceu 36, que é elemento em comum, mas vai aparecer outros aqui na frente. Então, você percebe agora que todos esses múltiplos comuns que aparecerão aqui, sempre vai haver um mínimo entre eles, que é o menor desses números. Então, o menor múltiplo comum é chamado de MMC, é o mínimo múltiplo comum. Então, nesse nosso exemplo, o MMC entre 12 e 18 é exatamente o número 36. Bom, como calcular então o MMC de dois números? Uma das maneiras você acabou de ver. Você lista os múltiplos de um, lista os múltiplos de outro e você descobre qual é o menor número que aparece em comum entre eles. Mas essa é uma maneira um tanto quanto exaustiva. Uma forma um pouco mais rápida de se calcular o MMC entre dois números é parecida com a maneira de calcular o MDC entre eles. É a seguinte: você vem aqui no canto, lista para mim o 12 e o 18. Só que a ideia agora é arrumar números que dividam pelo menos um desses números. Por exemplo, 12 e 18 dá para dividir por 2. Então fica 12 por 2 vai dar 6, 18 por 2 vai dar 9. Você percebe que o número 2 dá para dividir aqui o número 6? Então, o número 2 ele é divisor de pelo menos um desses números. Então, divide por 2 de novo. 6 dividido por 2 vai dar 3. 9 não dá para dividir por 2. Então, você copia o 9 de novo. Bom, vamos arrumar alguns divisores que consigam dividir pelo menos um desses números. Um deles pode ser o número 3. O número 3 dá para dividir por 3, dá 1. O número 9 também dá para dividir por 3, vai dar 3. E agora tem que arrumar de novo um número que seja um divisor de pelo menos um desses dois. Bom, dá para dividir por 3 de novo. O 1 continua aqui, mas 3 dividido por 3 vai dar 1. Você percebeu que aqui no final ficou 1 e 1? Bom, toda vez que nesse final ficar 1 e 1, quer dizer que o MMC entre esses dois números é só multiplicar esse resultado todo. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Isso aqui vai dar 36. Então, essa é uma das maneiras de se obter MMC. Também é trabalhosa. Você percebeu que essa conta é muito maior do que calcular o MDC entre eles? Mas, para isso, existe uma malandragem.
Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Sabia que existe uma propriedade interessante dos números inteiros, que é a seguinte: quaisquer dois números naturais, se você pegar o MMC entre eles e multiplicar pelo MDC entre eles, é a mesma coisa que multiplicar esses dois números. E saber isso é interessante pra caramba. Sabe por quê? Bom, esse número está multiplicando, passa ele dividindo. Olha o que você descobriu. Que o MMC entre dois números nada mais é que o produto dos números dividido pelo MDC. Calcular o MDC é sempre muito mais rápido e muito mais fácil do que calcular o MMC. Então, se você quisesse calcular o MMC entre 12 e 18, a maneira rápida é a seguinte: você pega o número 12, multiplica por 18 e divide pelo MDC entre 12 e 18. Lembra que nós calculamos já esse valor do MDC entre 12 e 18? Bom, o produto desses números vai dar 216, o MDC entre 12 e 18 vai dar 6. Se você fizer divisão, você descobre que o MMC entre eles é 36. Então essa é uma maneira muito mais rápida de se calcular o MMC. Para vocês terem uma ideia, os computadores calculam o MMC nessa forma, porque justamente é mais rápido.